Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de número 8 da disciplina de língua portuguesa. A gente vai continuar o estudo aí acerca de gêneros textuais. E hoje a gente vai trabalhar um gênero que às vezes a gente está numa situação não muito boa e a gente precisa estar fazendo a leitura desse gênero, tá? É necessário a gente compreender então como que funciona e a estrutura desse gênero textual, que é a bula de remédio, aquele papelzinho quando você compra uma medicação e você precisa compreender um pouquinho sobre ela, né? Ela vem junto ali no remedinho dobradinho, tá? Então hoje a gente vai aprender sobre bula de remédio. Então os objetivos dessa aula são entender a função do gênero textual bula de remédio, compreender a estrutura, como compõe aí a bula de remédio, e entender o que cada tópico da bula está explicando. Então começando. Bula de remédio. O gênero textual bula de remédio, ele tem o intuito de fornecer informações acerca aí do uso de um determinado medicamento, tá? Então, quando a gente compra uma medicação, a gente compra a medicação justamente por ter alguma alteração no nosso corpo. A gente não está no nosso estado normal. A gente tem uma dor, a gente tem uma alergia, alteração da temperatura corporal, febre baixa, febre alta. Ok? Aí a gente parte, né? Às vezes a gente precisa fazer o uso de medicações. E quando a gente usa essa medicação, a gente junto com o medicamento vê um papelzinho dobrado, um papelzinho que muitas vezes é mais extenso, mas é necessário, explicando todas as questões aí, componentes, reações adversas, como que funciona essa medicação, enfim, sobre aquele determinado remédio, tá? Remédio é algo sério, algo que a pessoa precisa saber, né, o que está usando, também por questões, vamos dizer que às vezes a gente tem uma alergia a um determinado componente, então na bula eu vou verificar se esse componente que eu sou alérgico está presente naquela medicação. Se está presente, é óbvio que eu não posso estar utilizando. Uma coisa bem importante que eu trouxe aqui para vocês é nunca automedique-se. O que é automedicar-se? É eu tomar remédio sem consultar o médico, tomar remédio por conta própria, tá? Então, muitos medicamentos, sim, eles são vendidos na farmácia sem necessidade ali da receita médica, mas a gente precisa tomar realmente muito cuidado, tá? Porque o remédio, assim como ele traz benefícios para determinadas questões, estou com febre, tomei paracetamol, melhorei. Legal, mas ele também pode, às vezes, acabar prejudicando outros órgãos, outros sistemas no nosso corpo. Por isso a importância de estar consultando o médico aí quando houver a necessidade, tá? Então essa aula, qual que é o objetivo dessa aula? Fazer com que você conheça o gênero textual bula de remédio, tá? Então a estrutura. A bula de remédio, ela tem uma estrutura bem específica, a qual não traz apenas como usar a medicação. Ela também também indica, né, quem pode e quem não pode usar aquela medicação, né, o remédio, por mais simples que ele seja, ele não pode ser utilizado por todos. Efeitos colaterais, efeitos adversos, né, o que a pessoa pode sentir ao tomar aquela medicação, então ela vai melhorar em algum aspecto, mas às vezes pode, né, ficar ruim em outros aspectos. Para quem esse medicamento é indicado, entre outras coisas. Então agora a gente vai compreender esses tópicos principais da bula. Então, como exemplo, tá, para a gente compreender aí os tópicos, o prof trouxe uma medicação bem comum, que é a dipirona. Tá? Então, a gente vai utilizar a dipirona como exemplo para explicar os tópicos da bula. Então, o primeiro tópico da bula que a gente vai trabalhar, a indicação. O que é indicação? A indicação é dito para que serve, para quem é indicado. Por exemplo, na dipirona que a gente está trabalhando, é indicado para aliviar a dor e para baixar a febre. Então, se eu estou com dor, estou com febre, o meu médico pode ser que ele me recomende o uso da dipirona, ok? Então, a indicação é o quê? Para quem que serve esse remédio? O que a pessoa está sentindo que faria ela estar utilizando aquela medicação? Outro tópico, posologia. Prof, que nome é esse? Posologia, na verdade, é algo bem simples. Nesse tópico, o paciente ele aprende como ele vai usar o medicamento, a quantidade que ele vai usar.
Muitas medicações, elas vão ter variações conforme o peso, conforme a idade, tanto que muitas medicações não podem ser usadas aí por crianças, apenas adultos, tá? Ou então a medicação é específica para criança, se o adulto tomar não vai surtir efeito, ou vai surtir um efeito muito pequeno, tá? Bem insignificante, então a posologia ela vai estar justo indicando isso, tá? Quanto que eu devo tomar, conforme a minha idade, conforme o meu peso. Por exemplo, né, na dipirona, adultos e adolescentes acima de 15 anos devem tomar de 10 a 20 mililitros em dose única 4 vezes por dia. Aqui eu trouxe a posologia da dipirona para vocês, né, numa espécie aqui de tabela. Então, por exemplo, entre 5 e 8 quilos, que é uma criança de 3 a 11 meses, a dose vai ser de 1,25 a 2,5 mililitros, tá? Agora, vamos imaginar aqui mais ou menos na idade de vocês. Vocês talvez tenham por volta, né, de 31 a 45 quilos, de 10 a 12 anos, tá? Aqui é uma base mais ou menos que se refere. A dose, né, tomada no caso da dipirona, 7,5 a 15 mililitros, tá? Então a posologia ela traz justamente isso. Por quê? Porque a gente precisa compreender ali a remédios que realmente você precisa de uma quantidade exata, porque senão, se você tomar muito pouco, não vai surtir efeito, um efeito muito breve, ou se você tomar muito, se considera uma superdosagem, pode realmente fazer muito mal para o teu organismo. Por isso é necessário essa questão da posologia. Nem todas as medicações têm uma posologia assim extensa, que nem essa. Muitas delas trazem, acima de 12 anos, consumir ali, por exemplo, comprimido, né? Aqui a gente tem dipirona líquido. No comprimido, a pessoa acima de 12 anos toma 500 miligramas por dia, por exemplo, tá? Aqui a gente tem mais específico. E a questão da dose, a dose deve ser administrada uma vez por dia, ou essa dose é dividida 4 vezes durante o dia. Então, em 4 momentos do dia, a pessoa vai tomar, né, essa dose dividida ali em cada momento, ok? Efeitos colaterais, essa questão é bem importante. A gente fala muito sobre isso também quando a gente trata de vacinas. O efeito colateral ou efeito adverso, ele indica reações que o paciente pode ter quando toma a medicação, tá? Por exemplo, na dipirona, os efeitos colaterais mais frequentes, tá? Não significa que todas as pessoas possuem, mas às vezes algumas pessoas possuem. Na dipirona, alergia, tá? Com coceira, ardência, vermelhidão, urticária. Urticária é uma espécie de alergia que causa um certo inchaço. Inchaço ou falta de ar. Alterações no batimento cardíaco e nos valores do exame de sangue, podendo aparecer anemia. A anemia é uma doença provocada aí por deficiência de alguns nutrientes. Vocês provavelmente, quando fizeram, provavelmente vocês já fizeram em algum momento o exame de sangue. E quando você faz o exame de sangue, a pessoa pergunta para você, você tomou uma medicação nas últimas horas, nas últimas 24 horas? Ou você faz uso de uma medicação frequente? Por quê? E quando a gente toma determinadas medicações, no exame de sangue pode haver alterações, tá? Então eu tomei um remédio, 1 hora depois eu fiz meu exame de sangue, 1 hora, 2 horas, pode ter uma alteração. Por isso é bem importante sempre, né, estar esclarecendo aí se você fez uso de uma medicação, para que se no exame constar algo anormal, digamos assim, você possa, né, justificar, não, o exame ele ficou alterado, possivelmente porque a pessoa tomou uma medicação, a gente precisa repetir aí esse exame, ok? Então, os efeitos colaterais são essas reações incômodas que acontecem com o paciente quando ele toma uma medicação. Por isso, essa questão da automedicação é muito errada, tá? Porque, eu estou com febre, eu fui na farmácia, o farmacêutico me recomendou uma medicação, eu tomei, né, não consultei o médico, e realmente melhorou minha febre, mas eu fiquei aí com coceira, fiquei com uma alergia, fiquei com falta de ar, enfim, tá? Pode acabar acontecendo. Contraindicações. A indicação é o quê? Para que serve? Para quem esse remédio, né? Para o que a pessoa está sentindo, esse remédio ela vai estar utilizando.
A contraindicação, ela mostra quem não deve ingerir, tá? É contraindicado para aquela pessoa. Na dipirona, por exemplo, ele é contraindicado em crianças com menos de 3 meses. Quando a gente viu ali a posologia, inclusive, olha aqui, ó, de 3 a 11 meses. Notem que não começou de 0 a 3 meses, começou de 3 a 11 meses. Quer dizer que crianças menores, elas não devem estar ingerindo essa medicação. Pesando menos de 5 quilos, também não. Mulheres grávidas ou que estejam amamentando e pessoas com alergia, tá? Pessoas com alergia, isso vai estar em todas as medicações. É óbvio que se você tem alergia a algum componente daquela medicação, você não vai poder estar utilizando ela e vai ter que utilizar uma outra medicação que surta o mesmo efeito. Mulheres grávidas e que estejam amamentando também, mais importante aí a consulta aí com o médico, com o obstetra, para estar verificando essa questão do uso, né? Porque acaba não está indo apenas para ela, está indo essa medicação para o bebê também. Mecanismo de ação, essa parte é bem interessante. Ela indica o mecanismo de ação, como o medicamento ele age no teu organismo. Tomei o medicamento, como que ele vai agir no meu organismo? Quanto tempo que ele vai surtir um efeito? Então, por exemplo, a dipirona é uma substância analgésica. Quando eu falo em analgésico, eu falo algo que tira a dor, né? Que tira essa sensação de dor, que controla a dor e tem ainda propriedades antitérmicas, térmico é a temperatura, antitérmico, né, que altera ali a temperatura. No caso, a pessoa está com febre, tomando a dipirona, a febre vai baixar, vai estar na temperatura normal, auxiliando no abaixamento da febre. Os efeitos analgésicos e antitérmicos, eles podem ser esperados em 30 a 60 minutos depois da administração, tá? Então, eu tomei a minha medicação, no caso a dipirona, entre 30 minutos, 1 hora, eu vou começar a sentir os efeitos. Se eu estava com dor e com febre, a minha dor vai começar a diminuir e a minha temperatura corporal também, tá? E geralmente persistem por aproximadamente 4 horas. Então, esse efeito, ele persiste, ele continua por 4 horas e depois pode começar a cair o efeito e a pessoa pode começar a pode voltar a sentir os sintomas. Superdosagem. Questão bem importante aqui, bem séria. A superdosagem é quando você tem a tua dosagem, né, o indicado ali na posologia, e você ultrapassa, né? Você toma demais ou toma mais vezes no dia, né? Então, eu tinha aquela minha quantidade que eu deveria tomar 4 vezes por dia e eu aumentei a quantidade e tomei 5, 6 vezes no dia, tá? Isso é a superdosagem. Então, caso o paciente ingira uma quantidade maior do que deve ser, a bula ela vai indicar o que ele deve fazer, né? Então, acabou acontecendo de eu ingerir mais do que eu deveria. O que eu vou fazer? No caso da dipirona, caso se ingira dose superior à indicada, podem surgir sintomas, né? Alguns efeitos colaterais se eu ingerir mais. Náusea, né? Aquela sensação ruim no estômago, aquele mal-estar. A pessoa pode acabar vomitando. Dor na região aqui abdominal. Problema nos rins. A vertigem também, vertigem é um certo embaraço que dá na visão da pessoa. A pessoa começa a enxergar tudo como se tudo à volta dela estivesse se mexendo, sendo que não está, tá? Sonolência, convulsão e queda na pressão, devendo-se ir ao hospital com urgência. Então, caso a pessoa ingira uma quantidade além do que deveria e ter alguns sintomas, a pessoa realmente deve ir no hospital, tá? No próximo slide, a gente vai ler agora uma bula mesmo, tá? Não só em slide, vai ser o papelzinho, de uma outra medicação que é bastante conhecida, provavelmente por vocês, que é o paracetamol. Tem efeitos ali próximos à dipirona. Então, medicamento Anvisa, paracetamol. Então, aqui é uma parte da bula, não trouxe inteira, tá? Só para vocês compreenderem um pouquinho esses tópicos que a prof explicou. Então, na apresentação se diz como que está presente aquele medicamento. Então, por exemplo, aqui, 500 mg em embalagem com 20 ou 200 comprimidos. Então, eu sei que
Meu medicamento, ele pode ter 500 miligramas, tá? Meio grama, no caso. E pode vir entre 20 ou 200 comprimidos na minha caixinha, tá? Então, aqui tá apresentando. Tem também a opção 750 miligramas, tá? A apresentação, como que a minha embalagem, como que tem que estar lá dentro? Muito importante a gente saber para ver que não há alteração. Uso oral. Uso oral quer dizer o quê? Que eu vou ingerir, né? Vou colocar na minha boca a minha medicação, tomar o meu comprimido, ou vou estar utilizando, no caso, gotinhas, né? Remédio líquido, tá? Nesse caso, paracetamol uso oral. Nós temos uso na pele, por exemplo. Daí não é uso oral. Se eu tenho uma pomada para pele, eu vou passar onde? Na pele, não vou ingerir, né? Não vou colocar na boca. Uso adulto acima de 12 anos, bem importante, aqui está explicando a idade. Então, crianças pequenas, a preferência é não utilizar, tanto que aqui a gente está tratando do quê? De comprimido. Geralmente, crianças, elas ingerem medicação líquida. Composição. A composição é o que tem naquele, né? Como que é composto aquele comprimido. Então, o medicamento Anvisa de 500 miligramas, né? Cada comprimido revestido tem 500 miligramas de paracetamol, tá? Excipientes, aqui tem diversos componentes. Excipientes é o que ajuda o comprimido, além de tudo que vai nele, né? De todos os componentes químicos, é o que tem para ajudar ele na sua massa, tá? Isso são os excipientes. Cada comprimido, aqui também está falando do 750 miligramas. Para que serve este medicamento? Para que este medicamento é indicado? Né? Tá com uma pergunta aqui. Então, ele é indicado para o tratamento de febre e dores leves a moderadas, né? Uma dor leve a moderada, não uma dor tão intensa. De adultos, como dores associadas a gripes, resfriados comuns, dor de cabeça, de dente nas costas, associados a artrites, tá? Que é a dor nas articulações, e cólicas menstruais também. E como esse medicamento funciona, né? Aqui está falando o seu efeito. Ele tem início entre 15 a 30 minutos depois que eu ingeri ele e por meio oral e permanece, né, no período de 4 a 6 horas. Ele vai estar fazendo efeito no meu organismo. Tá? Aqui eu falei então do paracetamol e antes, nos slides anteriores, aqui quando eu estava explicando sobre os tópicos, eu falei sobre a dipirona. Pessoal, então sobre a Anvisa, só para vocês compreenderem o que é a Anvisa, provavelmente vocês já ouviram falar. A Anvisa, ela é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá? É uma agência que regula e controla ali a questão sanitária, tá? Por exemplo, de produtos, serviços como medicação, como alimentos, questões de saúde, higiene, tá? Então, toda medicação que é lançada, que como a gente está trabalhando em medicamentos, toda medicação que é lançada para o público, medicação, vacina, enfim, ela passa pela aprovação da Anvisa. Então, cientistas criaram ali uma determinada medicação, mas precisa da aprovação da Anvisa para ela poder ser lançada no mercado. Pessoal, então agora vocês compreenderam aí como que funciona, alguns tópicos da bula de remédio. Espero que compreendam quando façam a leitura. Claro que vai ter diversos termos mais complexos, termos mais químicos, mas a bula é para ser algo simples, né? No geral, é algo para ser realmente compreendido pelo público em geral que vai estar fazendo uso de medicamento. Então agora vocês vão realizar algumas atividades aí para intensificar os saberes de vocês. Até a próxima e bons estudos!